Nós vimos, então, a questão das exceções, né? Na sequência, nós vimos as proibições a que estão sujeitos, os advogados aqui, né? Os procuradores municipais, as restrições funcionais, aqui os impedimentos em relação à atividade, à segregação de função. Continuamos aqui. A questão da jornada de trabalho, que era o que nós estávamos começando aqui, começou a falar, e como é que faz? Cada município estabelece, cada câmara, cada órgão vai estabelecer a jornada conforme a necessidade, né? Conforme o que for necessário. Se eu tiver lá uma demanda muito grande de trabalho e eu ficar com jornadas de 10, 20 horas e precisar de muita gente para fazer, ou começar a colocar cargo em comissão, porque daí aquela jornada não é suficiente, também isso chama atenção do Tribunal de Contas, enfim, chama atenção do Ministério Público, controle interno, tudo. No sentido de que, se falta, se há demanda, se há trabalho, por que uma jornada tão curta, sendo que daí eu vou ter um servidor com 20 horas e vou precisar de 2 ou 3 comissionados a mais, ou qualquer, né, de uma contratação terceirizada para dar conta do recado. Tem alguma coisa desequilibrada nessa história, não é verdade? Tá, se tem demanda, não faz sentido você fazer uma jornada muito curta de trabalho, semanal. Aqui nós vimos também a questão da DE e de dedicação, a regra geral da jornada de 40 horas semanais, de segunda a sexta, mas pode ser estabelecidas jornadas diferentes. E aqui a jornada de trabalho do cargo em comissão da função de confiança. Poder discricionário, cabe a cada órgão estabelecer. E aqui, gente, isso aqui é interessante porque é bem recente, ó, é de agora, tá? Desse ano, 1790, dizendo o seguinte, que cabe a cada um estabelecer. Então, até um tempo atrás, eu sempre ouvi assim, cargo em comissão tem que ser 40 horas. Vocês já ouviram isso? Tem que ser 40 horas. Tem que ser 40 horas, porque eu coloquei na lei. Eu coloquei na lei que é 40 horas. Mas eu posso ter uma lei que não seja 40 horas? Posso, e foi o que acabou decidindo aqui o Tribunal de Contas da União, dizendo que há um limite aqui, então, de intervalo de jornada, que pode ser entre 6 e 8 diárias. Então, é possível ter uma jornada de um cargo em comissão de 6 horas diárias. Tá? Ele estabeleceu aqui os parâmetros, mas cabe aí a cada órgão estabelecer, então. Há equivalência entre dedicação integral, não há equivalência entre dedicação integral e cumprimento de jornada máxima. Olha aqui, gente, lembra? Que a gente estava conversando agora? Se eu digo que a integral tem que cumprir 40 horas. Não. Não necessariamente. Tá? Não há essa equivalência. A dedicação integral aqui é estar disponível quando o órgão precisar. Mas isso não significa cumprir a jornada de 40 horas necessariamente. Mas lembram que era assim? Eu me lembro que era uma coisa assim muito firme. As pessoas falavam assim, não há discussão. É cargo em comissão, 40 horas e acabou-se. Né? E, na verdade, aqui entendimento já superado. Tribunal de Justiça, então, o entendimento de que a alteração da jornada de trabalho está sujeita à discricionariedade da administração, a quem incumbe avaliar a situação, atendendo os critérios de oportunidade e conveniência, com uma certa margem de liberdade, levando em consideração circunstâncias concretas do caso, né, do caso concreto e do interesse público. Então, assim, desde que preservado o interesse público, desde que, casuisticamente lá no caso concreto, ficou definido que aquela atividade ela pode ter uma jornada diferente, a administração pública vai justificar. Por que a gente fala conveniência e oportunidade e não liberdade total? Porque conveniência e oportunidade, ela tem balizas legais, né? E a baliza legal aqui vai ser justamente aquela definição, aquela busca da solução mais adequada para a administração pública em questão, no momento em questão. Então, tem demanda. Ah, não, mas é discricionário, eu vou colocar uma carga de 10 horas. Está fugindo a razoabilidade e a proporcionalidade, aí, principalmente a razoabilidade, não é verdade? Se eu tenho necessidade, não faz sentido fazer uma jornadinha curta. Não.
Não há necessidade. A gente tem aqui reuniões, só terças, sessões. Vocês têm todas as noites lá? Só na terça. Então, não é na terça e quinta. Eu ia dizer terças e quintas. Só nas terças. Eu não preciso ter uma pessoa o tempo todo aqui. Se eu tenho só a sessão na terça e tudo que eu preciso, ela vem aqui na terça e dá conta, e depois ela vem um outro dia e fecha com uma jornada de 10 horas semanais, lógico que eu não vou pagar o valor da 40. Mas, proporcionalmente, eu estou gastando aquilo que é o necessário. E aí está a discricionariedade. É fazer o necessário e suficiente. Observar a razoabilidade, se manter dentro dessas balizas legais. Sempre lembrando, né, que discricionariedade não é arbitrariedade. Ah, não, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Descolado da realidade, descolado daquilo tudo que fundamenta uma ou outra jornada. Tá? Então, há que ter parcimônia, então, com os princípios da moralidade e observância aos princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, sob pena de desvirtuamento. Isso aqui, então, é do TJ Paraná, é uma apelação aqui. O julgado foi em 2013, estatutários seguem a mesma regra. No Poder Executivo. Ele estava analisando uma situação e já falou, ó, vale também para o Executivo também. Estava analisando Câmara, mas é Câmara, né, que ele estava analisando. Porque daí ele está estendendo aqui, seguem as mesmas regras do Poder Executivo, é porque estava analisando Câmara. Tá? Então, a jornada de 20, era isso que você tinha comentado? A jornada de 20, quem comentou a jornada de 20? Agora, foi você que comentou. Aqui, ó. Jornada de 20 horas semanais. Cumprimento de 20 horas em 5 dias, de 4 horas cada. Né? Carga maior num dia e menor no outro é possível. É possível variar aqui dentro. Aliás, é o que a gente faz muito, né? Muitas prefeituras fazem isso. Tem lá 20 horas semanais, quando você olha edital, é todo dia, né? Quando você olha edital, é todo dia. Mas a gente sabe, eu tenho várias situações de que a pessoa cumpre lá 2 dias e meio, ou 2 ou 3, vai alternando, contanto que feche ali o número total no mês, está resolvido, está equilibrado, tá? Desde que se cumprida toda a jornada, aqui ele fala semana, mas eu já vi gente que cumpre a jornada no mês. Faz 2, 3, vai alternando até que fecha o mês com o número de horas que dá uma proporcionalidade de 20 para cada semana. Tá? Então, é possível sim. Aqui nós entramos nas modernidades, né, gente? As modernidades. Como é que fica aqui o teletrabalho, o home office, trabalho remoto, né? É possível? Possibilidade, sim, de atividades online, cumprimento de jornada no regime de sobreaviso, mas à disposição. Princípio da razoabilidade, proporcionalidade, que exige um cumprimento mínimo, né, de prontidão, que não pode ser, essa prontidão não pode ser aí mais do que 20% da jornada. Tá? Então, é possível trabalhar com essa ideia também. Né? Eu não sei se isso é oficial, mas eu vou falar porque é o que eu tenho de informação. Não posso dizer para vocês que é oficial, mas me parece que aqui em Curitiba, os procuradores trabalham com meta. Você tem a meta para cumprir. Você tem que cumprir a meta de processos, que daí eles têm lá um cálculo, que vai, aquela meta que vai ser cumprida, provavelmente, já no cálculo que eles parametrizaram, atende lá a jornada deles. Cumpre um tanto, tem que ter um tempo, né, que eles têm que estar à disposição também, porque não é só chegar lá e mandar processo. Às vezes você tem que trocar uma ideia com alguém, às vezes alguém precisa do apoio do procurador naquele momento, ou do advogado, e tem que estar lá. Mas eles trabalham muito também com o cumprimento de metas. Tá? Se isso é oficial, eu também só ouvi pessoas comentando que é assim que funciona, que eles pegam o processo, fazem, devolvem, pegam, fazem, devolvem, e vão cumprindo as metas, e tem lá um estabelecido para ficar lá um tempo. Tá? Municípios menores, os vereadores não expediente todos os dias. Aliás, poucos... Né? Tá. A escala de trabalho do advogado, então, deve estar incluída na escala dele essas sessões plenárias e comissões. A gente sabe que é assim, né? Então, tá lá, tá trabalhando, né? Aquilo não é lazer, né? Não é lazer, faz parte.
está lá participando das plenárias, vai ter uma audiência pública, faz parte. Tudo isso faz parte e vai ser somado aí para o número de horas para cumprir a jornada. Tá? E na sessão, não é que na sessão surgem os maiores problemas, então ali a necessidade de cumprimento, ali, de estar presença dos advogados, para orientar qualquer embate, qualquer questão regimental, qualquer questão, enfim, que possa surgir, né? Ou de mérito do que está sendo discutido, ou até de processo mesmo legislativo. Então, quanto ao ato, para que haja essa regulamentação, poderá ser ato da mesa, portaria da presidência ou outro tipo, desde que estabeleça, que tenha fundamento no regimento da casa. Quais são os instrumentos que a casa normalmente emprega para disciplinar esse tipo de situação? E é possível que se estabeleça. Tá? Advogados ocupantes de cargos comissionados, independentemente de fixação de expedientes, deverão estar disponíveis ao gestor o tempo integral, pela característica e natureza dos cargos comissionados, sem acréscimos extras. Então, a ideia é que o cargo em comissão, ele não vai ter realmente a hora extraordinária se ele ficar mais tempo. Então, a ideia é que ele está à disposição realmente para essas atividades. Tá? Sim. A ordem estipula que o horário da hora extraordinária é 100%, remunerado em 5%. E já o Estatuto dos Servidores Públicos é diferente. Vale a mesma regra de tudo que a gente falou até agora, que a OAB não pode ter essa ingerência nos estatutos. Vale a mesma regra. A regra é, se eu digo que para uma coisa vale o estatuto, não tem por que para outra. Se a carga horária 20, que a OAB insiste que tem que aplicar, os municípios não estão aplicando, fazem 40 horas, também para a hora extraordinária. Daí eu estou falando não de cargo e comissão, né? Porque esse não tem. Nós estamos falando agora de efetivo. Vale a regra do estatuto. A relação jurídico-laboral é estabelecida entre o ente, né, e os seus empregados. A OAB, ela não teria essa ingerência sobre a administração pública para estabelecer que vai pagar 100% o valor da hora extraordinária quando o estatuto prevê 50%. Então, esse é o debate. Esse é o debate. Por enquanto, ele não tem assim, eu não vou dizer para você que a OAB está vencendo, não. Tá? Pode ser que mais adiante isso se consolide nesse sentido, que haja um reconhecimento disso. Mas hoje a OAB fala de um lado, o advogado, o procurador pressiona e a administração pública diz, não vale para nós, não vale para nós, não vale para nós. Não é algo que eu possa dizer para você, não, tranquilo. É aquilo que está na determinação nas instruções da OAB, no estatuto, que tiver, mas não é. Então, não é algo tranquilo, assim, dizer para vocês, não. Tem que aplicar o que a OAB está mandando e pronto. Tá? Para nenhum dos casos, né? Gente, eu fico assim, mas é um bichinho que passa aqui por mim, tá? Para evitar que eu acabe comendo, eu já almocei, eu faço assim para ele dar um tempo para... Advogados, então, aqui, já foi, né? Sem acréscimos. Nos casos de assessores da presidência, tá? Podem também facultar o atendimento direto à autoridade com comparecimento à Câmara apenas nos momentos de expediente do nomeante. Se eu estou lá para assessorar a presidência, eu tenho que estar junto com a presidência. Né? Não faz sentido estar desvinculado dessa atuação da presidência na Câmara. Tá? Mas isso, de forma igual, deverá ser regulamentado na normativa da Câmara. Tem previsão, tem normativa para isso? Vamos aplicar. Vamos colocar dessa forma. Não pode ser assim, aleatório, definido de forma aleatória. Quando é você o assessor jurídico, vai ser de um jeito. Quando é você, vai ser de outro. Não. É uma regra para todos. Seja lá quem for, vai ter incidência daquelas normas. O princípio da segurança jurídica, principalmente da legalidade, segurança jurídica, tudo isso é importante, que a regra do jogo seja fixada antes do jogo começar, né? Agora, você usou o Ministério Público, que eu acho que é mais provável, ele até pediu porque nós não tínhamos a definição da carga horária do assessor da presidência. Aí ele pediu que colocasse o horário, quantas horas tem que fazer, e foi colocado por 50%, porque
quando o presidente não tiver, né, ele poderia Sim, cumprir fora, tipo, poderia estar... Né, certo. Foi pedido até do Ministério Público da comarca, não do GEPAC, não especializado. Entendi, ó. Então, essa a ideia... Já, né? Tem que fazer, tem que regulamentar, né? Se vai fazer diferente, tem que regulamentar. Não, o cara chega lá, cumpre 20 horas semanais, com controle de ponto, tudo certinho. Não precisa fazer nada diferente. Essa é a regra geral dele, essa é a regra do concurso. Não, ele não vai fazer isso porque não faz sentido ele ficar aqui sem fazer, não vou dizer sem fazer nada, né? Mas ficar aqui sem fazer a assessoria para a autoridade para a qual ele está designado ali como assessor e em outros momentos não estar presente quando precisa. Assessor o presidente está lá, precisa da assessoria? Não, eu já cumpri minhas 20 horas semanais. Né? Então a ideia é meio que acompanhar a rotina da autoridade. Né? Isso faz sentido. Registro de ponto. Polêmica, mais uma polêmica, uma grande polêmica, que é assim, a OAB entende que o advogado não tem que registrar ponto, que é incompatível com a atividade do advogado o registro, o controle de frequência. Gente, a OAB pode dizer isso, mas tem muitos municípios em que o controle da frequência é feito com a maior naturalidade do mundo. O advogado chega, bate o ponto. Ah, mas eu tenho audiência. Anota, depois se fez audiência à tarde, compensa. Eu sou só de manhã. O município tem uma audiência à tarde. Vai à audiência, quanto tempo ficou na audiência, pode compensar. Mas não deixar sem o controle. Então, o que a gente tem aqui? Inúmeras decisões do Judiciário Brasileiro e da OAB, e decisões, apontamentos da OAB, para o impedimento de se exigir do advogado de carreira que ele se submeta ao registro do ponto. Né? Coloquei bater ponto ali entre aspas, porque é que todo mundo fala, né? Mas é o controle de frequência, por meio de ponto eletrônico, né? De equipamento eletrônico. O argumento é que a preparação da defesa e o cumprimento dos atos do judiciário não se coadunam com a exigência de ponto. A preparação da defesa até não te digo, porque essa coaduna sim. A questão realmente os atos que ele sai para cumprir. Né? Audiências, acompanhamento, né? Isso sim, mas, gente, preparar a defesa, pelo amor de Deus, né? Isso não tem a ver muito com a questão de registro de ponto ou não. Estou lá de manhã, estou lá no meu horário, eu vou preparar a defesa lá e pronto. Se eu estabelecer, assim como qualquer outro profissional tem obrigações a cumprir, e eu acho que é um pouco assim de protecionismo do órgão de classe que todos fazem. Não é nenhuma crítica específica ao OAB, tá? Todos eles fazem. Cada um defende a sua categoria profissional, aliás, razão pela qual existem. E é para isso que cobram anuidade, é para isso que existe esse órgão. Né? Então, ele vai defender os interesses da categoria. Tá? Mas, por enquanto, aqui, prevalece, em muitos municípios, o registro, sim. Outros já trabalham com o relatório das atividades. Como eu comentei aqui, Curitiba, me parece que é metas, relatório de atividades. Eles cumprem e passam as metas, e aquelas metas estão parametrizadas se tem uma ideia de que está havendo o cumprimento. A PGE tem até, acho que eu juntei para vocês um parecer da PGE. Se eu não me engano, está aí no material de vocês, depois a gente confere ali no meu pendrive, mas eu acho que eu coloquei no AVA para vocês, que a exigência de registro de controle de ponto do advogado público viola as prerrogativas basilares da autonomia e independência funcional. Tá? Então, não é o preparar ou não a peça. É a questão aqui, a OAB entende que o advogado tem uma autonomia funcional muito maior que os outros profissionais. Muitas funções jurídicas são fora do ambiente do trabalho e fora do horário de expediente. Isso pode acontecer. A maleabilidade é necessária para o completo exercício da função social e profissional. Aí é outra coisa. Né? A maleabilidade, para mim, é uma coisa, que é assim, eu tenho atividade de manhã, hoje, à tarde, mas eu tenho um número de horas, né? Pode ser que eu registre ponto todos os dias, mas hoje tenha audiência. E tem muito advogado, gente, que entra, que eu conheço, muito procurador que entra de manhã e sai meio-dia. E ele não dá um passo fora da procuradoria.
Então, é casos e casos. Não é assim, todo mundo tem atividade. Tem gente que não sai. Mas tem que ir no fórum buscar tal coisa. O estagiário que vai. Tem que ir no fórum levar tal coisa. O estagiário que vai. E o advogado entra, senta na escrivaninha dele, trabalha até meio-dia e vai embora. Né?